Paz a todos. Vamos a mais um vídeo. Como os seres de luz agem, maneira deles fazer as coisas. Eles trabalham de muitas maneiras, né? Agora, com as novas revelações que está vindo lá de outros orbes, né? Vai ficando mais esclarecidas as coisas. E a gente, por ficar mais esclarecido, a gente tem que jogar certos conhecimentos do passado no lixo, né? Para entender e aceitar, né? Não é ficar no passado. Nos centros espíritas, de Umbanda, kardecista, espiritualista, candomblessista, vem muitos guias, né? Denominados caboclos, indianos, pretos velhos, seres das águas, o que mais? E noutras canalizações, Bezerra de Menezes, enfim, vários seres, né? Ramatiza, etc, etc. Já muitos anos atrás, eu já tinha até falado nisso, né? Que esses guias, chamados guias dos médiuns, que quando a gente vai trabalhar e vamos dar passes, que não eram, ou vamos dizer que 90% não eram seres que estiveram aqui na Terra e evoluíram, né, para isso. Lógico que esses seres também tiveram o tipo de vida da gente, estiveram numa terceira dimensão, depois numa quarta, numa quinta, sexta, sétima, e hoje são seres, depois de bilhões de anos, são seres que são somente luz. Vou escrever aqui o título para eu não esquecer, porque eu sou esquecida pra caramba. Não, você já posso apagar. Então, esses seres, eles não têm mais duplo etérico, perispírito, eles só têm o espírito, que é o mental superior. Eles são mental superior, consciências do mental superior. E são luz realmente. Então, geralmente, eles se apresentam como uma luz assim, né? Isso aqui é um ser. Esse aqui é o verdadeiro ser de luz. Depois de bilhões de reencarnações em outros planetas, não é? Ele passa. Agora falar um pouco da gênese sagrada da criação, né? Ele primeiro é uma partícula pequenininha, depois se junta a outra partícula e faz uma união e depois então começa o desenvolvimento da criação, que se chama evolução. A evolução vem desde a primeira partícula, tá? E passa aqueles procedimentos todos, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, até chegar à fase humanoide.
Depois da fase humanoide, está muita luz aqui. Depois da fase humanoide, então vem. Mas acho que vai ficar. Não fica muito visível, né? Aí depois da fase humanoide vem as seguintes fases até chegar a esse ponto. Somos mineral, vegetal, fomos alguns dos animais ou pássaros, depois fomos os elementais, são seres inocentes, puros, para depois sermos o primeiro humano, a primeira criança humana, depois aí vem as reencarnações. Quando se chega ao amor puro, porque o amor incondicional, ele tem vários graus, tá, de evolução. Portanto, vamos fazer de conta que temos aqui 5 pessoas. Uma pessoa tem um amor incondicional e para a Terra ele é intenso. O outro já tem menor, o outro menos do que esse, e o outro ainda menor, e o outro está começando. Então, para se chegar a ser um ser somente de luz, lá dos outros orbes, ele tem que ter desenvolvido um amor incondicional com uma intensidade muito forte, muito vibracional, vibrando muito. E é claro que dentro deste amor incondicional está a compaixão, o amor, a tolerância, a paciência, etc. Então, um destes seres pode ser por ele mesmo ou convidado a vir à Terra fazer um trabalho de luz, porque é um dos que tem competência, porque poucos. Se fizer a comparação aos bilhões de existência de seres humanos, ou semelhantes a humanos, vamos dizer assim, outros orbes, são poucos os da luz. Então, eles se repetem. Eles, às vezes, aparecem como fulano, em outro lugar como Beltrano, sabe? Porque são poucos. Então, ele vem, um desses seres vem, e ficou determinado. Então vai lá trabalhar, que estão precisando naquele centro espírita. Aí ele vai lá, qual é o procedimento deles? Que tipo de... Não, ele é de Umbanda. Então, tá, você tem uma luz muito forte, né, do amor, então você vai como preto velho, que na hierarquia, do amor incondicional, ele é o que tem a maior vibração, até porque eles colocam aquele ponto, chama ponto, a geometria sagrada dele. E ali ele irradia, ali está irradiando alguma coisa. Então ele vem, ele pega, aí ele tem que ter um corpo de preto velho realmente, porque o médio, que é clarividente, vai olhar. O médio clarividente não tem conhecimento de extraterrestre, não tem conhecimento de luzes, assim, que são espíritos, não tem. Então, esse ser de pura luz, o que é que ele faz? Como ele tem bilhões de anos, ele já atingiu a sabedoria, ou parte da sabedoria, do Pai e Mãe Criador primordial do universo, que fez o universo. Então, ele pega, com a sabedoria dele, ele pega partículas, aqui na Terra, átomos, ectoplasma, e outras coisas que a gente não sabe, né? Então, ele arma, né, aquilo tudo, faz aquela ciência, a ciência espiritual,
e ele plasma um corpo provisório, para que o médium clarividente veja que ele é um preto velho. Então ele fica. Pronto, tá lá. Tá lá, incorpora, e se o centro for de incorporação, ele incorpora e bota a voz de preto velho. Se não for de incorporação, ele fica ali do lado do médium, o outro lá, que é mais evoluído que aquele médium que está ali, que está recebendo a energia dele, ele vai ver. Porque às vezes o médium diz para o outro, ó, teve aí um preto velho, ó, teve um caboclo aí. Então, eles te fazem. Eles podem se fazer como caboclo, como um ser indiano, um santo, como Bezerra de Menezes, como um médico Fritz, por exemplo, como... Em alguns casos, eles podem se autotransformar provisoriamente até num ser de pouca luz, para algum aprendizado ali do médium. Isso que eu estou explicando para vocês desses seres, que eles se transformam, foi explicado lá na plataforma, tá? Só que eu estou botando algo mais, porque eu gosto de explicar as coisas bem explicadinhas. Assim, por exemplo, o que é que eu botei que não foi falado lá? O médium que tem clarividência que vê. Então, tem um motivo. Agora, o motivo, por que que vem preto velho, eles informaram o seguinte, lá o ser informou o seguinte, que eles se apresentam como preto velho porque representa humildade para que as pessoas respeitem as pessoas mais humildes, para que elas aprendam, para que os humanos terráqueos aprendam a respeitar os mais humildes. E muita gente... como é que pode? O preto velho que era escravo, né? Que era escravo cedo. Não pode. Então está aí a resposta. Isso é um percentual grande, mas existe aquele que foi como a avó, que aqui, não sei se ela veio de algum planeta, mas ela reencarnou aqui como preta velha, que é a Pocambinda, que já em criança ajudava os futuros escravos no navio negreiro. Navio negreiro porque transportava negros, então botaram navio negreiro. E ela já, com a sabedoria também da mãe dela, ela cuidava. E depois ela ficou sempre cuidando no lugar onde ela foi colocada. Não sei se... Deixa eu ver se eu lembro. Mas foi em Minas. Não sei se foi em Minas. Ela colocava lá. Ela era um ser de muita sabedoria. E é claro que ela, quando desencarnou, ela era tão sábia e ajudou tanto que ela para ela foi até mais fácil. Que ela baixa espíritos. Ela... Aqui comanda lá esse grupo é a Maria Conga, ela pertence a Maria Conga, né? Lá o grupo, né? Espiritual. Então, para ela até nem, não dá trabalho nenhum, porque ela foi, e ela é a última reencarnação dela, ela aparece, é facílimo para ela. Ela não precisa da complicação para ela plasmar aquela figura de preta velha. Acho que bota você pela magrinha, né? E é isso, e ela pode ter vindo lá de outro, na vida passada, ela pode ter vindo lá como uma criança, né, que nasceu num casal negro, porque eles já sabiam que eles iriam ser aprisionados, né, pelos que foram lá. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, vocês ficam tão traumatizados ainda com essa escravatura. Eu vou lembrar a vocês que é Roma agora, a futura Itália, né? A Itália, que foi no passado Roma, né? Onde tinham os romanos. Eu vou lembrar para vocês que escravos não foram só os negros. Também houve muitos escravos brancos.
que também de levar porrada com corrente, com chicote, e os romanos usavam umas bolas, eram umas bolas, parecido com Hercóbulos, o planeta Chupão. Ele tinha umas arestas, assim. Ele tinha essas arestas, era ferro, né? Aquilo era ferro, ou de cobre, para não enferrujar, devia ser de cobre, algum metal, né, da época. Assim, e tinham, né, que eles iam lá e pá, pá, e cada chicotada com isso, furava, né? E fraturava, porque aquilo era pesado, fraturava as costelas, o braço, o pescoço, alguns até acho que morriam ali mesmo, né? Então, e naqueles navios que esses escravos brancos tinham que remar com toda a velocidade, já não aguentavam mais, muitos morriam ali mesmo. Então as pessoas ficam tão traumatizadas. Por que não falar no geral, na época onde havia escravos em todos os países, né, em todo o mundo, principalmente lá em Roma. Mas nos outros também tinha. Se vocês forem escravos nos países árabes, que pegavam as pessoas, as mulheres, e eram escravas e escravas sexuais já naquele tempo, né? Esses maravilhosos, esses muçulmanos, porque em 1100 e poucos anos, em 1200 e poucos anos, já existia a raça muçulmana que pregava lá o Deus dele, deveria ter outro nome, né? Então, eles eram maus, eles invadiam todos os países que eles conseguiam. A Europa, ela ficou em guerra durante anos e anos e anos. Então, havia aquela aliança entre França, Portugal, depois se unia também a Espanha com, vamos dizer, com o que a gente chama hoje de Hungria. A Hungria se unia também à Espanha e Portugal se unia à Alemanha, tudo para conseguir dinheiro, para se equipar, para combater os muçulmanos. Já existiam esses muçulmanos. Eram terríveis nas guerras. O que está acontecendo agora? Está acontecendo agora que chamam de terroristas lá na Palestina, na Israel, né? Essa raça é bélica, né? Então já existia isso. E eles escravizavam. Essas mulheres que, se eles não soltarem os reféns, essas mulheres que eles pegaram, as novas, né? Algumas já mataram, mas elas vão ser escravas sexuais. E as mais velhas, se deixarem vivas, vão ser escravas de fazer os afazeres lá, né? Deles, ser escravos. Não sei se fazem isso com os homens, né? Os homens devem também ter que servir em alguma coisa, eles, né? Não sei. Aí eu não sei. Mas é isso, senhores. Então, é preciso entender que essas consciências, essas luzes, né? Que eu coloquei lá, são espíritos evoluidíssimos e que, se além deles fazerem isso, eles se desdobram. Vou lá botar outra vez o desenho para facilitar, né? A compreensão.
Esse espírito é rosa. Verde ou azul? Verde. Isso é verde. Isso é azul. Então, veja bem. Este espírito é rosa, este é verde, este é azul. Vocês veem que a cor do giz mas não fica ali, ó. Olha só. Vendo? Não fica. Não é porque o giz é verde, o quadro é verde, não. Não dá a cor aqui. Então, temos um espírito de luz sem corpo nenhum, só luz, rosa, verde, azul. A explicação porque cada um tem a sua cor. E outros devem ser multicores. O porquê? Eu acho que eu sei, mas não tenho certeza. Então, não vou falar isso, né? Bom, mas, então, ou seja, a luz, sabe, eu vou falar então, pode ser a luz predominante quando ele foi uma partícula e que foi imantado pelo trono do Criador dessa cor rosa, o outro foi imantado pelo trono que tem a cor verde e o outro foi imantado pela cor que tem a cor azul. Que quem estuda a Gênese de Umbanda vai ver o trono, não estou aqui com o negócio aqui para falar agora, podia falar, mas não está aqui o livro. Então, aqui cada um tem a sua cor. Aí, se aparecer um outro ser com uma cor que não tem aqui na Terra, porque existem outras cores que não tem aqui, é porque ele pertence a um outro trono que não atuou a criação aqui na Terra. Atuou num outro planeta que pode existir ainda e pode não mais existir, porque os planetas têm o seu prazo. O planeta tem prazo. O planeta onde Jesus Cristo foi criado, não existe mais. Bom, então esses seres, seja lá qual a cor que ele tiver, ele vem e está trabalhando, né, ali no centro. O espírito dele, ele se multiplica, se desdobra, ele se multiplica. Ele pode estar ali no centro espírita, como também pode estar num outro trabalhando, com a mesma entidade preto velho, ou ele pode estar trabalhando numa canalização, dizendo que é seu fulano de tal da época tal. Ou ele também pode desdobrar mais ainda e estar trabalhando lá num outro planeta, que é mais evoluído que esse aqui, mas está precisando de saber de obter certos conhecimentos. Mas ele também pode, ao mesmo tempo, estar comandando uma nave. Ele pode também estar numa outra nave combatendo com os seres da não-luz, com os seres extraterrestres da não-luz, combatendo porque querem invadir um determinado planeta, e ele pode estar comandando, os outros extraterrestres estão ali, né, para jogar aquelas armas de tipo laser, né, de outro material, né, mas aquelas, ou pode estar lutando com aquelas espadas de luz também, que elas existem. Aqui chamam bastão Atlântida, que tem várias luzes. Então, senhores, é bom que fique bem esclarecido que é para as pessoas saírem do passado. Vocês
Tem que sair do passado. Ah, não. Ser que trabalha em centro espírita é só isso aí. Ele só trabalha aqui como preto velho. Ele não pode ser outro ser, mas pode. Pode, é só plasmar. Nós também seremos assim, futuramente. Tá? E nós, futuramente, faremos o trabalho deles igual a eles, porque eles ainda vão subir mais ainda. Vai para um outro mistério, vamos dizer assim. Um outro universo que não conhecemos. Porque existe infinitos universos. Dentro deste universo, que é o sétimo, existe infinitos universos. Existem infinitas galáxias. Existem infinitos planetas. E dentro de um planeta existem outros planetas. Então, fica aí o esclarecimento. É um vídeo que vai abalar, né? Abalar muita gente. Muita gente vai, isto é impossível. Eu tive certos conhecimentos anteriores, antes dessa afirmação lá na casa, e eu estou sincronizando tudo. Eu digo, que impressionante, né? Impressionante. Eu já vi, não em bola, mas eu já vi 2 vezes, facho azul lindo, lindo. E a tal cortina que passava a ser no meu quarto, passava assim rápido, segundos. Azul lindo, partículas azuis lindas, lindas, com outras tipo prateada, muito brilhante, pulava assim. Era como se fosse assim, uma cortina. Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Que pena que não sai as cores aqui, né? Mas toda a extensão assim. E ela andava assim, ó. Era assim, ó. Surgia e aí sumia. Ela era na vertical. Lindo, lindo, azul, lindo, lindo. E eu ficava, mas o que é isso? O que é isso? Depois de estudar a Gênese Sagrada, que eu liguei, são partículas, porque realmente eram várias, e pulavam, vibravam, vibravam assim. É como se fossem várias consciências ali passando, vários espíritos passando. Devia ser para me lembrar alguma coisa. Só que vai ver que era isso, para eu lembrar da partícula, né? Que nós somos uma partícula, um fator, como eles falam, um fator. Depois que se une a partícula macho e a partícula fêmea, une a partículazinha, inconsciente. Mas aí depois com os vários procedimentos, tem uma estrela dentro. Tem uma estrela dentro. E essa estrela dentro é um tipo ovalado, né? Ela que pulsa. É a estrela que pulsa lá dentro. As partículas pulsam. E essa cortina de partículas, elas pulsavam. O nosso Sol pulsa também, tá? E o coração lembra, né? Esse pulsar. Tum, 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 tum. Lembra isso, né? As lâmpadas pisca-pisca de Natal. Lembra isso. Ela lembra mais, porque ela apaga e acende. E é assim que acontece ali com a estrela. Apaga e acende. Apaga e acende.
Quando ela apaga, ela absorve outras partículas, outras ondas. Temos as partículas e as ondas magnéticas vindas das partículas. As próprias partículas, elas criam ondas magnéticas, eletromagnéticas, etc. Então, quando ela acende, ela explana, coloca o excesso. Muito legal. Tem aí na internet a Gênese Sagrada, tá? Gratuitamente, vocês podem estudar. É um estudo difícil, é difícil. Só vai entender quem já tem alguma noção. E principalmente, a pessoa tem a noção de física, um pouquinho de química, que saiba um pouco de espiritualidade, que saiba. Para entender. Agora, o fator, o que eles chamam de fator, que é a partícula, é diferente do fator da física que estudamos lá anos atrás, lá no colégio, tá? É diferente, tá? Eles chamam fator, porque é fatorado, Aí, se a pessoa se interessar que tenha certos conhecimentos, ela vai entender melhor do que aquela que não tem, né? Não tem nenhum conhecimento sobre isso, sobre física e química. Por isso que muitas pessoas que só têm o primário, elas têm muita dificuldade de entender até o Evangelho, né? O Evangelho, o livro A Família da Luz, eles vão ter. Então é preciso pessoas para explicar também. Porque são pessoas às vezes boas, mas não tiveram chance, né, de estudar um pouco mais. E a gente conhece quando a pessoa está um pouco magoada, quando não tem estudo. Eu conheço um rapaz que ele falou assim para mim: eu não tenho estudo, eu não estudei. Então ele se acha muito interiormente, pelo jeito que ele falou, ele deve se achar assim, perto das pessoas que estudam. Muito assim, né? Eu estou dando coisas para ele ler, porque na leitura, porque qualquer tipo de leitura, qualquer tipo, não estou falando leitura para a gente evoluir espiritualmente, estou falando qualquer coisa, notícias, livros, qualquer assunto, desenvolve, mesmo que a pessoa não tenha feito um colegiado, só tenha feito primário, mas não continuou, ajuda muito, desenvolve. Ajuda. Se não entender primeiro, depois ele vai ter uma outra leitura que vai falar um assunto parecido e aquela palavra que ele não estava entendendo o significado vai acabar entendendo. Ajude sempre uma pessoa que não tem. Pergunte às pessoas: você gosta de ler? Você quer ler até um gibizinho, histórias? Se a pessoa dizer, é bom, é eficaz, quer, ofereça, dê de graça. Em vez de jogar no lixo, jogam, né? Em vez de jogar no lixo, dá para a pessoa. E até pode dar coisas sobre a profissão dela também. Mecânico, por exemplo. Você encontrou lá um livro que estava lá abandonado, jogar no lixo sobre mecânica, você diz, encontrei esse livro aqui para você. Aí bota o outro junto. Não bota, de imediato, não bota nada de livro espiritual, não, gente. Porque aí ele vai largar longe, não vai nem querer saber. Agora, se você sabe que essa pessoa segue uma religião, aí dê alguma coisa. Ele segue, ele vai à igreja, mas ele não lê sobre aqueles ensinamentos. Ele é evangélico, mas nunca pegou numa Bíblia, por exemplo. Aí você vai lá e dá uma Bíblia. Ou dá alguns assuntos sobre a Bíblia. Né? Católico também. Eu uma vez comprei o livro que falava sobre o manto, né? Aquele manto, aquele que tem outro nome, aquele negócio que envolvia, aquele lençol que envolvia Jesus, aí eu dei para uma pessoa que ela era muito católica, filha de Maria. Aí eu dei para ela, porque para ela vai interessar mais, porque eu fui por curiosidade, eu não sou católica, não pretendo ser. Eu agora não tenho mais religião, eu aboli a religião. Então eu dei para ela. E para uma pessoa, ela era professora, então
sabe muito bem ler, mas você pode fazer isso com uma pessoa que seja católica e que tenha só o primário, mas então ela vai obrigar ela a ler e a ver aquilo, vai desenvolvendo a mente, tá? Quando a gente ensina uma pessoa a ler, a escrever, ou uma criança, né? Ela não vai desenvolvendo? Ela não tem noção nenhuma o que é aquele rabisco lá. Ela olha lá para o jornal, nem decora, porque ela não sabe, ela não falou, ela não sabe que aquilo que ela fala sem querer representa aquela letra que está lá. Né? Ah, ficou admirado. Ah, mas ela não sabe que representa. Então ela começa a desenvolver o aprendizado. E por aí vai. Senhores, muito obrigada pela presença de vocês. Espero ter esclarecido, ter ajudado a todos. Obrigada. Até a próximo vídeo. Tchau.